Você pode até achar que já viu essa história antes, favela, abandono, violência, mas Uma Negra Comédia traz esse mesmo cenário de uma forma completamente diferente, muito longe dessas narrativas panfletárias. Chega de repetir os mesmos autores e dizer que a literatura contemporânea é ruim. Uma Negra Comédia nos mostra uma outra faceta da literatura contemporânea que a gente precisa conhecer e também precisa ler. Então hoje eu te levo para uma análise profunda sobre Uma Negra Comédia do Fábio Gonçalves, muito longe dessa literatura panfletária, porque vai trazer um personagem que vai fazer você pensar junto, ao invés de te conduzir para um pensamento ou uma conclusão final. E o melhor, esse é só o começo da nova temporada do Clube Leituras em Série, e essa temporada a gente vai falar de autores contemporâneos. Nós vamos falar de Helena Ferrante, nós vamos falar de Haruki Murakami, vamos falar de Fábio Gonçalves e de Alexandre Silva Soares. São autores contemporâneos que estão falando sobre a nossa contemporaneidade e como que é importante a gente olhar para esses autores para pensar a nossa vida. Portanto, você vai ter acesso a aulas ao vivo, aulas gravadas, materiais de imersão, um grupo exclusivo no WhatsApp para você conversar. E nessas aulas ao vivo nós vamos também discutir o tema, discutir temas os quais se relacionam com a contemporaneidade. E toda pessoa que fizer parte do Clube Leituras em Série ganha um kit leitor fora de série direto na sua casa. Então, se você quiser saber mais informações, clique aqui no primeiro link da descrição. Como eu falei, o cenário desse livro não é novo. Nós temos uma favela paulistana, uma mãe submissa a um padrasto violento, irmãos de diferentes pais e, principalmente, um garoto que sonha em um ambiente hostil. Entre o tráfico e a violência, Fábio Gonçalves nos apresenta ao nosso personagem que não é nomeado durante o livro, mas que a gente vai descobrir que o nome dele é Juninho e que vive em um cenário em que a favela é o mundo e que o que está fora da favela parece algo apartado e até mesmo nebuloso, como a gente vai ver nesse trecho aqui. Crescia um barraco de 2 cômodos na cidade de Ademar. O bairro Jardim Luso, terra de nenhum cidadão ilustre, fica às margens do Mediterrâneo da Zona Sul. Um vasto corpo d'água formado pelo encontro da represa Billings com a do Guapiranga, 2 lagos que se espraiam como nervos e dão origem a córregos que ligam regiões, matam a sede, espalham doenças e escondem defuntos. E sem recorrer a fórmulas prontas ou estruturas pré-fabricadas, Fábio Gonçalves não segue com uma linguagem que mistura oralidade com erudição. Nem muito Machado de Assis, mas também nem muito essa gíria que a gente vê hoje em dia. E com essa linguagem ele vai mostrar uma faceta de um problema brasileiro que a gente precisa prestar mais atenção: a estrutura familiar, ou a falta dela, ou na verdade, como que essa estrutura está fragmentada. E a gente vai ver isso nesse trecho aqui logo no começo do livro. No começo era caos, a noite e o amor, conforme informaram os gregos. Noitada em São Paulo, abarrotada a quadra vai-vai. Ribombos e chacoalhos do samba, a negrada e a pardaiada e a brancaiada bailando e bolinando carnes, preparando o amor. O caos precipitou o amor naquela noite. Entrevero de enciumados redundou em pancadaria geral e o bololô desandou o bailado. Cambada, todo mundo pra rua. Todos na negra noite. A mãe foi com o negão para o motel dos arrebaldes. Ali consumou-se o amor. Desse amor surgiu a vida. O negão quis devorá-la. A mãe escondeu a vida em seu seio e o negão deu no pé. A vida sou eu. E alguns vão culpar a falta de mindset ou a falta de vontade quando vê um menino na favela que, ao invés de estudar para ir para a faculdade, se envolveu com o tráfico. Mas pense comigo, será que esse menino conhece outra realidade? Poxa, Ana, mas ele tem celular e etc. Tá, mas o celular, você fica ali por alguns minutos e quando você tira o olho do celular, você vê a sua realidade. Então ele enxerga a realidade dele como aquela única opção, como uma opção mais próxima, como uma opção de que existem pessoas que ele conhece ao redor que fazem a mesma coisa, ao invés de ter uma outra referência que fez faculdade e que se deu bem por isso. E é lógico que isso não é uma justificativa, mas uma forma de pensar diferente, ao invés de apontar o dedo e culpar, ter um olhar complacente para a situação. Por que que isso acontece? Será mesmo que acontece porque eles querem? Lógico, tem gente que realmente ama o mundo do crime e é a vida que segue. Mas tem outras pessoas que estão ali por inúmeros motivos da vida. E um dos motivos é não enxergar outra possibilidade. No livro é retratado um Brasil contemporâneo, ainda que a história se passe nos anos 90. A gente vê que a mãe do nosso narrador é tida como o céu para ele, enquanto que o Celção, que é o seu padrasto, é visto como a visão do inferno. Então, os dois convivem, o céu e o inferno na mesma casa. Quando a mãe tá lá, é só o céu. Quando o padrasto tá,
tudo vira um inferno, inclusive a própria vida da mãe. Um ponto interessante é como o narrador conta a história da mãe dele, porque na verdade ele está observando os fatos. A mãe dele teve vários filhos de pais diferentes. A mãe dele, em certas situações, tomou atitudes as quais a levaram para ali. Então, querendo ou não, a mãe dele é senhora do próprio destino, ainda que ela não se dê conta. Ainda que ela coloque tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Deus e nas mãos de um copinho abençoado. Entende? Então, a bênção para ela é que um pastor vai lhe dar através da televisão. E a partir desse copinho, quando ela tomar, a vida dela vai mudar. Então, ela acaba sendo senhora do próprio destino, ainda que ela não tenha se dado conta. Até porque, se a gente parar para pensar, logicamente, a nossa fé deveria ser em Deus, muito mais em Deus do que neste homem da terra, que seria um pastor. Com essas escolhas, ou a falta delas, nasce uma família desestruturada. E a figura do Celção é essa figura que vai gerar esse incômodo, que vai gerar essa violência, é como se fosse um interruptor da violência dentro daquela casa. E não só porque ele agride a mãe dele e os filhos têm que ficar do outro lado da parede ouvindo, porque caso venham a interferir, eles também apanham. O Celção é o mais forte de todos, é o imperador, é o que manda na casa, e por isso, através da violência, ele faz com que todo mundo não obedecer, mas todo mundo fique longe. Mas a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Algum momento o Celção vai baixar a guarda e aí alguma coisa vai acontecer. E o Celção não é só violento com a mãe desse narrador, é também violento com ele e com os irmãos. E é violento de violência mesmo, tá, gente? Não é realmente brincadeira, não. Mas, por outro lado, eu achei bem interessante quando o Fábio Gonçalves, muito longe de passar pano para o Celção, nos oferece um novo olhar. Mas esse novo olhar é um olhar complacente para a gente entender que o Celção também está nessa engrenagem. Também faz parte para fazer com que as pessoas enxerguem aquilo ali como a vida que tem. Porque se a mãe dele, no caso a mãe do narrador, não enxergasse aquilo ali como o único destino dela, ela certamente teria saído, ela certamente teria se livrado do Celção. Mas ele consegue construir um mundo, construir uma barreira com ela dentro e fala, esse é o seu destino. Ou você fica comigo, ou você não fica com ninguém. Ou você fica comigo, ou você fica sem casa. Então, tudo isso, o próprio Celção faz parte desse sistema. Então não é bem tirar a culpa do Celção, porque o Celção é um mesmo, é um merda, é um culpado mesmo. Mas é fazer como o próprio narrador faz. Tornar a sua observação mais astuta e mais concisa, como a gente vai ver aqui. Depois o Celção arrumou um emprego e não ficava mais cuidando da gente. Lembro-me que saía cedo com roupa de motorista de ônibus, camisa azul celeste, calça azul marinho, sapato preto bem engraxado, que ele me punha para lustrar. Ficava bem naquela roupa. Celção era preto retinto, comprido e varapau. Seus braços eram fibrosos de veia saltada, suas pernas eram de saracura, ferradas em varizes. Suas mãos eram ásperas e enrugadas como toda a mão de preto. Mantinha-se careca navalha. Tinha nariz afilado de narinas abertas. Seu beiço era beiço de preto, carnudo e rosado. Um largo diastema separava os incisivos centrais. Seus olhos eram avermelhados e túrbidos, como quem sofresse do fígado. Toda manhã jogava o colírio e os olhos sempre com aquele aspecto mórbido. No todo, era um homem feio, feio e fedido. Tirava a nhaca de braço e cachaça. Mas com a roupa de motorista ficava melhor. A roupa dava-lhe dignidade. Disfarçava-o de humano. Celção ajudava miudamente nas despesas de casa. Fazia um mercado pequeno, pagava alguma conta mais leve. O peso maior recaía sobre o lombo de minha mãe, a dona Marta. Ela faxinava e cozinhava para os baratas lá no Brunque Paulista. E aqui para você ver como é interessante, ele tá narrando a vida dele ali na favela e agora você vai ver como é o encontro dele, como é essa dinâmica dele quando ele vai para a casa onde a sua mãe trabalha, na casa dos patrões onde sua mãe trabalha. Vez ou outra eu ia com ela aos baratas. Íamos cantando hinos da igreja no ônibus 516N, Itaim Bibi, Jardim Miriam. Era o único momento que passávamos juntos no fundo do Catacloucos, como ela chamava, trepidando pela pressa ou imperícia do piloto. Maravilhavam-me as avenidas, os bairros pobres da cidade de Ademar e os de classe média para os lados da Avenida Santo Amaro. E a gente caprichando nos louvores. Ela louvando a Deus, eu louvando a minha mãe. Quando ele chegar na casa dos baratas, ele vai começar a rememorar e vai dizer, olha, eu brincava com o neto da patroa e a mãe dele apresentou para ele a cocaína aos 13 anos, ele ficou viciado. A mãe já era viciada há muito tempo, desde a época de faculdade, e vez ou outra ficava em abstinência, ficava muito louca e pedia
para a Dona Marta ajudar. E a Dona Marta dizia, menina, vai procurar Deus. E a menina dizia, vou procurar. Mas quando ela se vestia, ela ia para a balada atrás de mais droga. Então veja que a desestruturação familiar, que é esse tema que está muito presente em Uma Negra Comédia de Fábio Gonçalves, está em qualquer tipo de família. Essa estrutura das pessoas terem filhos e não estarem aptas para cuidar e educar uma criança é muito comum. Não é à toa que a gente vê vó cuidando de neto, a gente vê muito mais o neto apegado à avó e vendo a avó como uma figura materna do que a própria mãe. Porque são estruturas familiares que não foram construídas. E que não, se você não tem uma referência de uma estrutura familiar, como que você vai construir? Você precisa procurar. E se você não procurar, você vai ficar com aquela ali. E você vai repassar para o seu filho, o seu neto e etc. Ou seja, não importa dinheiro, não importa celular, não importa viagem, nada disso substitui uma boa estrutura familiar. E aí, história vai, história vem, um certo dia vai aparecer uma galeguinha lá, vizinha do nosso narrador, e ele vai se apaixonar, e a gente vai ver aqui. Apareceu no quintal uma família cearense, pai e mãe, 2 moleques e uma galeguinha. Uma graça. Já quando a vi, perdi-me todo. Fosse branco, ficaria vermelho. A negritude camufla os sentimentos. Ainda tomada de consciência da vida e não sabia o que era amor de menino e menina. O que via nos filmes do Nandinho julgava não existir na realidade. Aprendi mesmo sentindo na pele, tocado pela presença da pequena Lenice, filha da Rosineide e do Chico. E você vê que essa frase, né, a negritude camufla os sentimentos, tem diversos sentidos. Ou o sentido mesmo de você não me ver vermelha, por mais que eu estivesse com milhões de vergonha aqui, você não vai me ver vermelha. Mas a negritude também camufla os sentimentos, porque para as pessoas, elas interpretam que a gente é sisudo, que a gente é sério, se a gente tá sério, a gente é metido, e etc. Então, essa camuflação de sentimentos também se dá por quem está sentindo esse sentimento. Se você quiser ter acesso ao PDF completo dessa análise com uma aula gravada sobre o autor e sobre o livro, clique aqui no primeiro link da descrição e conheça o Clube Leituras em Série. E aí esse amor vai nascer em silêncio. O nosso narrador ele não vai falar para a menina, apesar de ele estar escrevendo uma carta, se não me engano, uma letra de música para ela. E aí um certo dia ele vai lá, entrega o bilhete e sai correndo. E aí depois ela vai falar com ele e ela diz o seguinte: olha aqui, vou contar pro papai que você me mandou isso, não fala mais comigo, eu não gosto de neguinho. Fiquei apalermado, depois doente. Feriram muito aquelas palavras. Chorei um bocado, entristeci feito adulto e não joguei bola por uns tempos. Nunca mais me dirigi a Lenice, minha Maria Joaquina. Pelo visto ela também conhecia a novela. Não gosto de neguinho, como doeu. Não tinha coragem de olhar para ela. Me senti um bicho perto da Lenice. Um monstro em contraste com a princesa, como no desenho do Walt Disney. E o que era para ser uma jornada de descoberta vira um momento de ferida. Vira um momento em que alguém fala que não gosta de você, não porque você é chato, não porque você é ignorante, não porque você fez alguma maldade, mas sim pela cor da sua pele. As pessoas resumem a sua vida, a sua índole, pela cor da sua pele. E quantas vezes já aconteceu isso? Inúmeras. Quantas vezes vai acontecer isso? Inúmeras também. Porque a gente não tem uma solução plausível para isso. Porque as pessoas continuam achando diferença. Existem o bom e o mal, o claro e o escuro. O Fábio traz aqui de uma maneira muito sensível, porque essa situação que o nosso narrador passou, qualquer menino já passou. Situações parecidas de falarem da sua cor, qualquer pessoa já passou. E você se enxerga ali. E você sabe que isso acontece. E você sabe que vai continuar acontecendo. Ou espero que não. Tô sendo um pouco pessimista, né? Tomara que pare de acontecer. Uma das belezas desse livro é essa sutileza, é você trazer os fatos de é como é, sem necessariamente trazer uma reflexão sobre o mundo inteiro, propor uma solução por um problema que é grave. Você traz muito mais a vida como ela é. E trazer a vida como ela é não é você esvaziar a crítica nem nada, mas é você trazer uma reflexão por parte do leitor também. E um outro ponto interessante é que o título, minha gente, é Uma Negra Comédia. E se a gente parar para perceber, comédia vai remeter a Dante. Quando a gente vai ver a história de Dante, que antes era comédia e agora é a Divina Comédia, a gente vai ver que no final termina tudo bem. E aqui vem com esse mesmo sentido, de que as pessoas passaram por atribulações, o nosso narrador passou por atribulações, mas no final fica tudo bem. Tanto é que na página final, e isso não é spoiler de maneira nenhuma,
Tá dizendo o seguinte: no princípio era a vida, azáfama de enfermeiras, misoprostol, força, força, fórceps, tesoura, gaze. A mulher pálida delira na esteira, berra, uiva, ai, choro esganiçado, está vivo, vivo, e a vida é o meu filho. Então veja que não é um livro sobre racismo à causa negra, ainda que esses temas estejam dentro do livro, mas é sobre o que impede, qual é a estrutura que impede que o nosso narrador siga o seu caminho, que alcance o que ele quer alcançar. E essas estruturas, uma delas é justamente o racismo. Mas você vê que o tema está diluído ali e nos traz uma história que é muito envolvente, que é muito verdadeira e principalmente extremamente deliciosa de ler. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e não esquece de conferir esse videozinho aqui, porque que eu falo que ler é importante mesmo em um mundo dominado por telas. E eu te vejo no próximo vídeo.